Olá a todos. Hoje nós iremos estudar um outro tipo de força, né? Nós estudamos até agora o peso e também estudamos a força relacionada à segunda lei de Newton, né? As outras forças são todas forças que na verdade estão associadas à segunda lei de Newton, tá? Bem, a força de tração, que é o que nós iremos estudar hoje, são forças aplicadas em fios, cordas ou cabos, né? Por exemplo, de forma simples, né? Imagine um bloco, onde nesse bloco é aplicado uma força F, tá? Esse bloco está amarrado, né, sobre um fio, tá? E esta força que está sendo aplicada no fio é exatamente chamada de força de tensão, tá? Então, resumindo, força de tensão é uma força que é aplicada em um cabo ou mesmo em um fio ou em uma corda, tá? Bem, no caso dos fios que nós estudamos, são fios que nós consideramos ideais, né? Não é todo fio. Esse fio precisa ser inextensível, ou seja, não pode, né, esticar, tá? Tem que ser flexível e nós desprezamos também a massa dos fios, tá? Quando a gente leva em consideração o fio ideal, então as contas, né, os cálculos acabam se tornando mais simples, tá? Se nós considerarmos outras condições, os nossos cálculos acabam ficando mais complicados, tá bom? Bem, então, uma situação interessante é unir vários blocos, tá? Nós temos aqui 3 blocos, A, B e C, que estão unidos por uma corda, e analisarmos as forças que estão sendo aplicadas em cada bloco e, é claro, nos fios que ligam cada bloco, tá? Nós temos aqui uma força F sendo aplicada no bloco A, tá? E isso acaba gerando uma tensão T1, tá? E sobre o bloco B, nós temos uma tensão T2, ok? Que basicamente seria a reação da força de tensão T1, tá? T2 seria a reação da força de tensão T1. Da mesma forma, o bloco B também irá sentir uma tensão T3, tá? Que também o bloco C irá ter uma força de reação T4. Então nós observamos, né, um fato interessante é que se T2 é exatamente a força de reação da tensão T1, então o módulo T1 é igual ao módulo T2, ok? Da mesma forma, o módulo de T3 é igual ao módulo de T4 nessa situação aqui simples ideal, ok? Bem, então para fixar melhor este assunto, vamos resolver uma questão simples, tá? Aqui nós temos que 3 blocos, né, de gelo, G1, G2 e G3, tá? São ligados por fios ideais, como podemos ver na figura. O atrito com a mesa é considerado desprezível e a polia também é considerado desprezível, tá? As massas dos blocos são conhecidas e valem respectivamente 3 kg, 2 kg e 5 kg. A aceleração gravitacional local é g igual a 10 metros por segundo quadrado. Então, né, nós vamos calcular a aceleração, tá, adquirida por esse sistema de blocos, na verdade, e as forças de tração em cada um dos fios, tá? Nós temos esse fio aqui ligando o bloco de gelo G1 e G2 e temos este outro fio aqui ligando o bloco G2 e G3, tá? Então nós iremos calcular as forças que estão atuando em cada um desses fios. Bem, para isso, primeiramente, nós temos que analisar todas as forças que atuam em cada um dos blocos, tá? Por exemplo, nesse primeiro bloco G1 você tem a força peso, né? Todo que está aqui sobre a Terra está sobre a ação da força gravitacional, então, basicamente tudo, né? A não ser as partículas elementares, né? Irá ter peso, ok? A reação da força peso sobre a superfície é exatamente a força normal, então esse bloco também irá ter uma força normal. E terá a força T1, tá? É a tensão sobre essa primeira corda aqui. No bloco G2, né, no bloco 2, você tem a resposta, né, a reação dessa tensão T1, tá? Temos também a força peso, né, do bloco G2 e também temos a força normal, tá? E é claro, nós temos também a tensão T2, que é devido à tensão
obtida a partir do bloco G3, ok? Então você tem aqui uma tensão T2. Bem, e no bloco G3 você tem a força peso para baixo e tem a força de tensão para cima, tá? Não tem força normal porque o bloco não está sobre uma superfície, né? A força de tensão T2 é a reação exatamente da força que apareceu no bloco G2, da força de tensão que aparece no bloco G2, tá? Bem, então no bloco G1 você tem que a força, né, é bem simples. A força é igual a tensão 1, que é igual a massa do bloco 1 vezes a aceleração. Em 2, né, no bloco 2, você tem que tensão T2, né, T2 menos a tensão T1, tá? Porque T2 menos T1, porque T2 está para a direita, T1 está para a esquerda, então T2 menos T1 é igual a massa 2, tá? Massa 2 do bloco 2 vezes a aceleração. E no bloco G3 você tem que o peso 3, tá? O peso desse bloco 3 menos a tensão 2, tá? É igual a massa 3 vezes a aceleração, ok? Bem, então substituindo aqui somando na verdade todas essas equações, né? Nós iremos obter essa fórmula aqui. P3 é igual a massa 1 mais massa 2 mais massa 3 vezes a aceleração, tá? Então, para calcular a aceleração, nós usamos esta equação. Então, para calcular a aceleração, nós usamos a relação P3, né, igual a massa 1 mais massa 2 mais massa 3, vezes a aceleração. Tá? Bem, primeiramente nós temos que calcular P3. Quem é P3? O peso 3 é igual a massa 3 vezes a gravidade. Bem, massa 3 é 5 e gravidade é 10. Então, 5 vezes 10 vai ser igual a 50. Então, peso 3 é igual a 50. Tá? Então, calculamos quem é P3. Bem, agora substituímos nessa fórmula. No lugar de P3 eu coloquei 50. Tá? Massa 1 é 3, massa 2 é 2, massa 3 é 5. Então, a gente soma vezes a aceleração. Tá? Isola a aceleração, você tem 50 dividido por 10. Tá? A soma aqui dá 10. 5 mais 2 dá 7, mais 3 dá 10. 50 dividido por 10 dá igual a 5. Tá? Então, nós encontramos a aceleração igual a 5. Na letra B, nós temos que calcular as forças de tração em cada um dos fios. Tá? Bem, basta utilizarmos essa fórmula. T1 igual a massa 1 vezes a aceleração para calcular a tensão no fio 1, tá? Que liga os blocos 1 e 2. Você tem massa 1 é 3, a aceleração nós encontramos na questão anterior é 5, 3 vezes 5, T1 dá igual a 15. E, né, para calcular a tensão T2, nós usamos esta segunda forma, né? T2 menos T1 igual a massa 2 vezes a aceleração. Bem, nós queremos calcular T2, né? T1 é 15, então nós substituímos T1 por 15. Massa 2, né, é 2 vezes a aceleração que é 5. Então você tem 2 vezes 5 dá 10, 10 menos 15, né? Você tem menos 15 aqui, você passa para o outro lado da igualdade, vai ficar 10 mais 15 dá igual a 25. Ok? Então T2 dá igual a 25. Bem, então esta foi a aula de hoje, tá? Logo eu estarei colocando uma segunda lista de exercício. Eu já coloquei a primeira lista de exercício, então resolva o mais rápido possível para não acumular trabalho, tá? Acredito que a próxima semana eu já estarei colocando uma segunda lista de exercício.